Nossa oradora de hoje é a companheira Ivone Ciuciulli, simplificando o nome, que trabalha no movimento espírita já há algum tempo, porque ela ainda é bastante jovem, e ela é trabalhadora da AMEM, a Associação Espírita de Maringá, do movimento espírita através da União Regional Espírita e Federação Espírita do Paraná. E também a Ivone é apresentadora do programa Espiritismo Responde, já beirando aí acho que seus 20 anos, né? E como ela tem vindo aqui nos auxiliar, trazendo a mensagem de Jesus já há tantos anos, né? Nós convidamos a Ivone para falar para nós hoje. Anda falando. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande podermos estar aqui juntos, reunidos, tendo a oportunidade de desfrutar deste ambiente superior que a Casa Espírita nos oportuniza, nos oferece. Queremos cumprimentar também aos internautas que nos assistem, rogando a Jesus que nos envolva na sua paz infinita. Os espíritos superiores, respondendo à questão de número 168 de O Livro dos Espíritos, afirmam que cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. E mais adiante, na questão 365, esclarecem que o espírito progride em sensível marcha ascendente, mas que o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Assim, o progresso é uma força viva da natureza. Todos chegaremos à perfeição um dia, porém nunca nos igualando ao Pai. Para nós termos ideia de um ser perfeito, o nível a que podemos atingir, vamos nos reportar à questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos benfeitores responderam: Jesus. O progresso acontece através das sucessivas encarnações com as experiências vivenciadas que enriquecem os conhecimentos e desenvolvem os valores morais até atingirmos essa perfeição. Mas isto explica, melhor dizendo, as diferenças entre os seres. Porque uns estão
mais adiantados que os outros. Se não houvesse esse aperfeiçoamento progressivo e incessante do espírito, Deus seria injusto, porque ele teria criado seres diferenciados. A evolução do espírito, então, se dá em dois aspectos. O aperfeiçoamento intelectual, que consiste na aquisição, na conquista do conhecimento. E o aperfeiçoamento moral, na aquisição da capacidade de amar os semelhantes e a eliminação dos sentimentos inferiores, como, por exemplo, o orgulho, a vaidade, a inveja, a ambição e tantos outros que ainda permeiam em nosso planeta Terra. O espírito é criado por Deus, simples e ignorante. As primeiras existências no reino hominal se dão encarnando em seres muito primitivos, em cujas existências as condições em que reencarnam são totalmente impostas pela espiritualidade encarregada de o fazer progredir. As suas ações são governadas pelo instinto de conservação, porque ainda não adquiriu consciência. À medida que vai passando pelas existências, vai aprendendo e se aperfeiçoando através dos erros e dos acertos. Assim, vai conquistando o seu livre-arbítrio, devagar e progressivamente, já que o livre-arbítrio não surge de uma hora para outra, porque ele depende da capacidade de discernimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E esta capacidade vai sendo adquirida progressivamente. Podemos comparar em termos materiais, quando bebês, quando reencarnamos e ainda nos encontramos bebês, por exemplo, as atitudes são governadas são orientadas, pelas necessidades fisiológicas. E nós somos totalmente dependentes dos adultos. Quando começamos a gatinhar, vamos explorando, nós vamos explorando o mundo à nossa volta, aquilo que está aí próximo, e vamos adquirindo o conhecimento das coisas, Mas não temos ainda a noção do certo e do errado. Necessitamos da vigilância constante de alguém para que não corramos, riscos, perigos, Basta nós nos lembrarmos da infância daquelas crianças que conosco vivem. Com o passar do tempo, a nossa liberdade vai sendo ampliada, mas ainda as nossas escolhas são determinadas, porque nós temos que ir à escola, porque os nossos pais entendem que isso é bom
para nós, né? Nós iremos vestir o que os nossos pais nos dão para vestir, né? E podem brincar, né, dentro de um limite, às vistas dos adultos. À medida que nos tornamos adultos e aprendemos a discernir o certo do errado, o nosso livre-arbítrio se amplia. E aí, então, nós passamos a administrar os nossos atos. É muito comum quando os filhos atingem uma determinada idade, não é? A gente dizer, olha, toda orientação que a gente podia te dar, a gente te deu, né? Agora nós vamos te acompanhar, mas a responsabilidade é toda sua, não é? Por quê? Porque adquiriu uma maturidade. Na física, existe uma lei que diz que toda força impulsionada numa certa direção origina outra força igual em sentido contrário, né? Do mesmo modo, o pensamento e a vontade são forças que nós lançamos e que originam forças contrárias. Emitimos e recebemos. É o retorno, né? Essa ação do retorno. Desta forma, nós temos a liberdade de escolher antes. Mas uma vez posta em ação aquela decisão tomada, ela vai acarretar consequências correlatas e inevitáveis. Desta forma, o nosso livre-arbítrio vai até o momento da escolha. A partir daí, as consequências são naturais. Jesus, em vários momentos, nos alertou com relação a esta questão, quando ele nos disse: não julgueis para não serdes julgados. Com a medida que medirdes, sereis medido. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todos os que tomarem da espada morrerão pela espada. Se perdoardes as ofensas recebidas, Deus igualmente perdoará as vossas ofensas. Frase deixada por Jesus na oração que nos ensinou. O que quereis que vos façam os homens? Faça isso mesmo vós a eles. Algumas ações nossas, elas têm reações imediatas nesta presente existência. Por exemplo, se alguém gasta mais do que tem, vai endividar-se. Se não tem hábitos alimentares saudáveis, terá problemas de saúde. Há outras que não nos trazem consequências imediatas, mas consequências que se manifestam após a desencarnação no plano espiritual. Espíritos que, enquanto encarnados, abusaram dos vícios como o álcool, o fumo, a própria alimentação, relatam por meio dos médiuns que lá sofrem perturbação, inclusive acusados de suicidas,
E a doutrina espírita nos orienta que realmente o foram. Porque tudo aquilo que nós fazemos que venha a prejudicar o nosso corpo físico, mental, psicológico, é uma forma de suicídio. Indireto, mas estamos pouco a pouco destruindo o nosso organismo. Outros, na erraticidade, tomando consciência dos erros que cometeram, sofrem terrivelmente em função do remorso. Há outras ações, porém, cujas reações só se verificam nas próximas existências. Se numa existência cometeu abusos e não sentiu as consequências, tem um exemplo muito corriqueiro, acho que todo mundo já ouviu de alguém que queira desculpar a sua atitude, quando ele diz assim: ah, mas o meu avô fumou até os 80, os 90 anos e nunca teve problema de pulmão. Não teve, né? Mas poderá ter no futuro. Ou deverá ter no futuro, né? Porque, por certo, as consequências virão, já que toda atitude nossa, toda ação nossa, fica registrada no perispírito. É importante saber que não se trata de um castigo divino, que as consequências sofridas são as reações próprias, as próprias ações que realizamos. E tem a finalidade de ensinar a não mais cometer o mesmo erro. Vejamos que muitas vezes essas consequências vêm como um freio, né? Quantas pessoas têm dificuldades físicas que não permitem que elas tenham certos comportamentos? Então, é a misericórdia divina auxiliando, impedindo que ela cometa novamente os mesmos erros. E assim, então, nós vemos que a nossa vida, a nossa existência, melhor dizendo, porque a vida é do Espírito, né? E ela é infinita, que a nossa existência é uma mistura de sofrimentos e alegrias, determinados por nós mesmos, pelos nossos atos na atual existência e existências anteriores. Vejamos, por exemplo, um tema muito atual, né? A pandemia da Covid-19. A que veio essa pandemia, né? Ela veio para nos convidar a uma profunda reflexão em relação aos valores éticos e morais das criaturas humanas, como também com relação aos nossos apegos às questões materiais, ao egoísmo, à valorização da vida, à importância da vida em família. Mas se o homem não tivesse se desviado do caminho do bem, não precisaria passar pela pandemia. Não precisaria. Porque é um chamamento, né? Permita a Deus que nós possamos sair dessa crise, dessa
situação difícil, engrandecidos. Apesar das marcas que ficarão, né? Das lembranças tristes, das perdas, mas que nós possamos aproveitar essa oportunidade para refletir, para tomar decisões acertadas com relação à nossa existência como espíritos em evolução que somos. Com relação ao sofrimento, podemos ainda dizer que existem situações que nós vivenciamos por serem próprias do mundo em que nós vivemos. Como, por exemplo, sermos vítimas de um assalto. Não necessariamente isso significa que eu sofri aquele assalto por eu ter assaltado alguém, por ter tirado alguma coisa de alguém. Como nós vivemos em um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, onde há violência, nós estamos sujeitos a ela, a essa violência. E a nossa conduta vai ser o escudo para que evitemos essas situações, né? Além disso, nós devemos lembrar que o nosso que através do nosso livre-arbítrio, nós podemos modificar o plano de vida que traçamos antes do berço, complicando ou amenizando. Nós podemos ter importante tarefa a cumprir e renascemos para isso. Mas podemos nos desviar da rota e não realizar esta tarefa, essa missão. Da mesma maneira, consequências graves devidas a faltas cometidas podem ser abrandadas pela ação no bem nesta existência. Não querendo ser repetitiva, porque eu acredito que eu já citei esse exemplo em outros temas que eu abordei, mas eu acho muito esclarecedor o exemplo que o espírito Hilário Silva nos dá no capítulo 20 do livro A Vida Escreve, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, quando ele narra que Saturnino Pereira, ao perder um dedo junto à máquina que era condutor, se fizera centro das atenções, porque ficaram a questionar por que um homem espírita, benévolo, para com todas as pessoas, pôde passar por essa situação tão difícil, tão constrangedora, né? Parecia, para as pessoas que avaliavam, um fato que ia de encontro à justiça divina, né? Mas, em uma reunião íntima, no centro espírita que ele frequentava, o orientador espiritual revelou que numa encarnação passada, ele havia triturado o braço do seu escravo em um engenho rústico, né? Então, nesse fato dele ter perdido o dedo, nós vemos que ele estava passando pela consequência de um ato praticado no passado, né? O orientador espiritual assim lhe falou: por muito tempo no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Ele desencarnou ileso.
Mas no plano espiritual veio o remorso, a consequência, o sentimento de culpa. Continua o orientador. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço todo. Consequência, na existência futura. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor o empenho à justiça. Abrandamento da pena. Abrandamento da pena. Nós não precisamos sofrer para pagar os débitos. Ou nós podemos amenizar os sofrimentos que teríamos que passar, né? Pedro já assinalou que o amor cobre a multidão de pecados. E Deus, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, estabeleceu leis, chamadas de leis naturais ou leis divinas, que englobam todas as ações do homem para consigo, para com o próximo, para com a natureza. Enfim, para com o meio, as pessoas com que ele convive. E a reação nada mais é do que uma resposta da natureza, natural às nossas ações. Essa resposta da natureza poderia ser expressa da seguinte forma: ocorre uma ação que provoca uma reação. A ação da reação provoca uma nova reação. A ação da reação provoca outra ação, que se constituiria em o que nós poderíamos chamar uma cadeia de ação e reação. E a finalidade dessa cadeia de ação e reação é a perfeição do espírito. É a misericórdia divina trabalhando para que nós consigamos evoluir, né? E o móvel que vai determinar uma reação é a lei de Deus. Se a prática de uma ação não for concernente, não for de acordo com a lei de Deus, ou seja, se ela não expressar o bem, ela não foi praticada em função da vontade de Deus. Então, a reação com relação à lei será de dor e de sofrimento, porque toda vez que agimos em desacordo com a lei de Deus, nós sofremos. Então, isso quer dizer que tudo o que nos acontece deveria nos acontecer, porque tem uma causa e uma finalidade. Ou seja, o acaso não existe. Tudo tem uma causa. Simplesmente se cumpre a lei. O terceiro item do Código Penal da Vida Futura, que se encontra em o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, resume esta lei. Neste item está
anotado. Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis. E não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcionada à soma das boas qualidades. Muito importante termos essa consciência, né? E como somos gratos a Allan Kardec por nos trazer com tanta clareza, né, as questões da vida. André Luiz, no livro Ação e Reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, narra que Martim era filho bastardo de um homem, de um jovem, né? Um homem jovem ainda, muito rico e de uma escrava, que desencarnou ao trazê-lo à luz. Martim Gaspar era o pai solteiro, proprietário de muitas terras, homem de coração enrijecido, muito cedo acostumado ao orgulho tiranizante em face da incúria do lar em que nascera. Ele abusava das donzelas cativas e, em muitas ocasiões, vendia-as com os próprios filhos recém-natos para lhes não ouvir os choros e petitórios. Temido na casa grande, ele sabia usar o tronco e o chicote, sem qualquer compaixão. Era também execrado pela maioria dos servos e bajulado de quantos lhe obtinham os favores, a troca de lisonja servil, em troca de bajulações. Entretanto, para o filho Martim, a sua ternura e dedicação não tinham limites. Inexplicavelmente, mesmo para ele, amava-o a ponto de ter-lhe dado o próprio nome e providenciar-lhe educação esmerada dentro da própria fazenda. Entre pai e filho, estabeleceram-se dessa forma os mais santos laços afetivos. Eram companheiros inseparáveis nos jogos, nos estudos e no serviço também, e nos laços afetivos. Na caça, eram companheiros para todas as atividades. Pai e filho contavam, respectivamente, 43 e 21 anos de idade, quando Gaspar, o pai solteirão, amadurecido, resolveu casar-se. Casar-se em uma grande metrópole, desposando Maria Emília, uma jovem leviana de 20 anos apenas. Trazida à grande casa rural, ela desenvolveu sobre o enteado estranha fascinação. Martim, extremamente amado pelo genitor, atraído agora para os encantos femininos da madrasta, passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. Ele, que se julgava
o melhor amigo do pai, passou a detestá-lo. Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava e que sabia ser também ardentemente desejado por ela. Maria Emília, pretextando essa ou aquela necessidade, em viagens diversas, lhe demonstrava a sua afeição juvenil. Ambos souberam furtar-se a qualquer desconfiança e, totalmente entregue à paixão, o jovem Martim, desprevenido, planejou a morte do pai. Sabendo que o genitor estava acamado em tratamento do fígado enfermo, tomou da cooperação de 2 capatazes da sua inteira confiança, Antônio e Lucídio, igualmente verdugo de meninas cativas, e com a aprovação da madrasta, certa noite administrou-lhe uma poção entorpecente. Tão logo se pôs o doente a dormir, auxiliado pelos 2 cúmplices que odiavam o patrão, espalhou substâncias resinosas no leito paterno, simulando, logo após, o incêndio no qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo físico. Abramos um parênteses. Será que, se o filho, tendo toda essa afinidade com ele, tivesse sido com uma educação diferente, com valores diferentes, será que ele não poderia superar esta paixão em respeito ao pai? Não sabemos, mas pode ter sido uma consequência na atual existência, não é mesmo? E após conduzir o pai ao sepulcro, ele apoderou-se dos haveres, tentou a felicidade junto a Maria Emília. Entretanto, o genitor desencarnado, pois que a morte não existe, cheio de cólera, envolveu-o em nuvens de fluidos contra os quais o infeliz não possuía defesas. Então estava instalado o processo de obsessão, em consequência do ato praticado. Apegando-se ao afeto da companheira, Martim procurou anestesiar a consciência e esquecer. Mas o erro estava registrado na consciência e não é querendo que se apaga esses registros. E o sentimento de culpa o tomou completamente. Então, ele confiou a fazenda aos cuidados de ambos os cúmplices do tenebroso delito e, em companhia da mulher, demandou a Europa em busca de repouso, de distração, de esquecimento. Tudo, porém, inutilmente. Ao fim de 5 anos de resistência, ele tombou
integralmente vencido sob o jugo do Espírito do Pai, que o cercava incessantemente, apesar de invisível. E abriu-se-lhe a pele em chagas, como se chamas ocultas o requeimassem continuamente. Preso ao leito de dor e tomado pelo remorso, ele recapitulava mentalmente a morte do genitor. E em urros de martírio selvagem passavam-se os dias. O sentimento de culpa o tomara completamente. Ele não sabia se não chorar, gritando a esmo o arrependimento de que se via possuído, no que foi interpretado a conta de louco pela própria companheira, que se dava pressa em reconhecer-lhe a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se perante os amigos e servidores. Martim recebeu, então, escárnio e abandono dentro do próprio círculo doméstico, vindo a desencarnar em tremenda flagelação. Assim nós vemos que Martim sofreu a reação da ação na mesma encarnação e também no plano espiritual, pois o genitor assassinado aguardou-o no além-túmulo, arrastando-o para as sombras infernais, onde passou a exercer pavorosa vingança sobre aquele espírito que fora seu filho na terra. O desditoso filho desencarnado sofreu terríveis humilhações e indescritíveis tormentos durante 11 anos sucessivos em cárceres de treva. Entrando em sintonia com o genitor, sequioso de vingança, através das brechas mentais do remorso e do arrependimento tardio, ele foi hipnotizado por gênios perversos, que o fizeram sentir-se dominado por chamas torturantes. Fixada a imaginação em semelhante quadro de angústia, o próprio Martim nutria com o pensamento culposo as labaredas que lhe promoveram o resgate. Então vejamos que o sofrimento ele vem atraído pelo próprio espírito, pelo sentimento de culpa, pelo remorso, né? É através desse sentimento que nós somos localizados por aqueles com quem temos as nossas diferenças, que buscam por nós por cobranças, né? Porém, mais tarde, como ninguém está entregue à própria sorte, como a misericórdia divina está presente em nossa vida como espírito, ele foi levado a uma colônia socorrista em lamentável situação, onde ele foi socorrido através de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio. Atendido, foi melhorando e depois, à medida que ia melhorando, ele foi se dedicando a trabalhos, aos serviços
mais simples da organização que o socorreu, conquistando com o tempo o mérito para voltar à esfera terrestre, reencarnar e iniciar o pagamento, o ressarcimento da dívida contraída. Vejamos que para reencarnar precisamos de mérito, precisamos de permissão, precisamos merecer, né? Então, ele renasceu para, vamos dizer assim, o pagamento da sua dívida. E qual seria a moeda utilizada para esse pagamento? Essa moeda é de fundamental importância. Vamos ver como ele renasceu. Renovado intimamente, renasceu como Adelino. Desde muito cedo cresceu órfão de pai, de vez que não valorizou no passado a ternura paterna. E então lutou com extrema pobreza e com enfermidade constante. Inclinado à fé religiosa, em função dos registros da vivência que ele teve no plano espiritual e amparado pelos benfeitores espirituais, ele foi conduzido a um centro espírita ainda muito jovem, onde ele foi submetido a tratamento da epiderme esfogueada, que era uma consequência do ato praticado no passado. E ele então buscou o conhecimento da doutrina espírita e encontrou no Espiritismo, com Jesus, um precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno, trabalho em prol do próximo, do seu semelhante. E também não lhe foi difícil compreender os ensinos espíritas, porque constituiu-se em uma recordação natural dos ensinamentos recebidos antes da encarnação. Passou a trabalhar na casa espírita, dedicando-se ao estudo e à prática da caridade, atraindo para si amplas simpatias de irmãos encarnados e desencarnados. Ele empenhou-se em melhorar. Vejamos que nós já estamos identificando a moeda que ele escolheu, não é? Trilhando o caminho da simplicidade e da renúncia, ele modificou as impressões de muitos companheiros de outros tempos que nas baixas camadas das sombras se lhe haviam transformado em perseguidores, obsessores que, observando seus novos comportamentos, seus novos exemplos, se sentiam desarmados para agredi-lo, né? E muitos deles sensibilizaram-se com os exemplos. Ele não mereceu a ventura de um lar tranquilo por haver arruinado o lar paterno. Ele casou-se, mas foi abandonado pela esposa. Pela vida útil que levava, ele atraiu para junto de si, como filha da própria carne, a antiga madrasta que ele
desviara dos braços do Pai. Agora, reencarnada, junto dele, para reeducar-se pelos seus exemplos nobres, ela passava pela dor de saber-se filha de uma mulher que renegou o lar e a maternidade. Veja, tudo encaminhando para que esses espíritos valorizassem aquilo que eles denegriram no passado. Dedicando-se, então, de alma e corpo à sua renovação, ele recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do passado, os antigos capatazes, Antônio e Lucídio, que renasceram abandonados e negros como aqueles que tanto maltrataram no passado. A enfermidade congênita de que era portador deveria cobrir-lhe todo o corpo durante muitos anos de sofrimento, mas, pelos méritos que adquiriu, a enfermidade não tomou proporções que o impediram de aprender e trabalhar. E Martim Gaspar, o genitor que padeceu ao fogo em sua carne, o que teria sido feito dele? O genitor, observando a transformação de Martim, abandonou as companhias indesejáveis com as quais se encontrava e suplicou auxílio. Como todo pedido tem uma resposta, ele foi atendido pelos espíritos socorristas e recebeu auxílio na mesma instituição socorrista em que o filho fora atendido. Renasceu e, rejeitado pela mãe, foi abandonado de madrugada na porta de uma casa. De quem? De Adelino. De Adelino. Quando ouviu o choro, foi verificar e se deparou com aquele ser indefeso e sentiu-se tocado pela emoção e tomou aquele bebê nos seus braços e disse simplesmente: meu filho, meu filho. Martim Gaspar retornou à experiência física, asilando-se nos braços do filho que o desprezou. A moeda do amor. Quanto sofrimento ele deixou de passar. Logicamente, não teve uma vida fácil. Mas, nesta existência, ele foi resgatando os seus erros do passado. Sabemos, como nos diz Joana de Ângeles, que enquanto o amor não chega, vem a dor. E o amor vem substituir o sofrimento. Então é preciso ter consciência de que as dificuldades, as dores, são medicamentos que tratam a nossa alma e surgem da maneira mais branda que a lei divina pode nos ofertar. De tal forma que a tudo devemos gratidão, porque todo sofrimento pelo qual passamos poderia ser maior, não fosse
a misericórdia do Pai, as oportunidades que temos de resgatar através do amor. Muito obrigada a todos, que a personificação do amor, Jesus, o nosso Divino Mestre, nos envolva a todos e que possamos ficar em paz. Muito obrigada a todos. Ivone, muito obrigado.